Sejam todos bem-vindos ao MAV, um ambiente dedicado à exploração e celebração da inclusão do feminino nas relações. Eu sou a Ana Paula e, junto com a Thaís, Mulheres de Alto Voo, estamos entusiasmadas para embarcar com vocês nessa jornada de descoberta e reflexão. Juntas, vamos explorar temas importantes e promover um diálogo enriquecedor sobre o papel do feminino em nossas relações. E hoje vamos falar sobre a leitura do nosso Clube do Livro MAVE, uma delicada coleção de ausências, da autora Aline Bay. Um livro que gerou muitas reflexões no nosso clube, de como essas mulheres lidam com os vazios deixados pelas pessoas que partiram, pelas vidas que não se concretizaram e pelos segredos que são mantidos. E aí, Thaís, eu queria que tu começasse nessa reflexão, né, esse bate-papo sobre esse livro, falando um pouquinho da autora. Nos conta quem é a Aline Bay. Claro que sim, Ana. Então, como você falou, um livro de delicada coleção de ausências, delicado não tem nada, né? Ou seja, Verdade. para nada delicado, né? E é um pouco uma característica da Aline, né? A Aline é uma autora brasileira, é a terceira autora brasileira que a gente lê esse ano, né, com o Clube do Livro, por escolha da nossa comunidade, mas acho que tem feito a gente também conhecer muito mais essa nova literatura, né, do Brasil. A Aline é paulistana, nascida em São Paulo. É uma autora muito conhecida pela forma, sobretudo como ela escreve, né? Então, aí a gente nota um pouco a diferença entre a Socorro Racioli, a Carla Madeira, a Aline, são autoras com características totalmente distintas na sua forma de escrever. A Aline, ela sai do realismo mágico e ela, né, que é, por exemplo, é uma característica muito comum da Socorro, e ela fica mais, né, na prosa, na poesia. Então, a maneira até como ela escreve é um pouco descritiva, como parecida e chama um pouco a poesia, que me lembra um pouco, Ana, um pouco essa autora coreana, que é poeta, né? Ela começa a carreira dela escrevendo poesia, que é a Han Kang, foi uma autora também super premiada, né? Ela é ganhadora do Prêmio Nobel, se não me engano, foi em 2024 ou 2023. E a Aline, ela segue um pouco também essa maneira de escrever, um pouco mais, é, não rebuscada, senão um pouco mais descritiva, mas levando um pouco mais a gente para esse lado poético, assim, né? E esse livro que ela escreve, é Uma Delicada Coleção de Ausência, ela usa um pouco mais esse jogo, né, da poesia com a prosa e com o formato da escrita, que é bem inovador nesse momento, né, da literatura. E ela é considerada uma das vozes da literatura atual no Brasil, da literatura brasileira. É, uma autora que tem já, nesse momento, 4 livros. Um dos livros dela, que é O Peso do Pássaro Morto, é bastante premiado, né, bastante reconhecida por esse livro. E algo interessante que também me chamou a atenção, além dessa comparação um pouco com essa autora da Han Kang, né? Para quem não conhece, a vegetariana, aula de grego, ela tem vários livros aí também reconhecidos. Ela também me lembrou muito a forma de escrever, não da escrita, mas a maneira como ela vai contando em cada livro uma perspectiva como se fosse o mesmo personagem que vai crescendo através dos livros, ou vai tomando decisões diferentes através dos livros, né? E me lembrou muito o estilo da Maya Angelou nesse sentido, né? Porque se você pega a coleção de livros da Maya Angelou, são todos pedaços da biografia da vida dela, né? A Aline não está descrevendo talvez necessariamente a biografia dela, mas ela vai descrevendo a relação de diferentes mulheres com diferentes, né, momentos coisas que podem acontecer na vida delas, né? Então, a Aline é muito conhecida também por trazer a coisa da dor, da humanidade, da ausência, né, do sofrimento, de uma maneira muito relacionada aos temas que nos conectam com a mulher, né? São temas bem específicos, assim, da mulher e que tem que ver com a nossa história, com a maneira como a gente veio também sendo tratada e considerada, né, nas diferentes sociedades, mas principalmente quando a gente pensa na nossa sociedade ocidental, né? Então, a Lili tem essa característica também. Então, uma autora interessante, embora talvez, né, como você falou, o livro gere bastante polêmica de ou você gosta ou você não gosta, né? Não tem muito meio termo aí sobre o livro, né? É.
E a ideia, né, até para quem não leu o livro e não quer escutar spoiler, né, nós vamos falar sobre, né, a narrativa do livro, então vai ter spoiler. Então, se você não quer escutar, pare agora, vá ler o seu livro e depois volta aqui conosco para poder estar acompanhando as nossas reflexões também sobre essa leitura. Então a gente pode começar pela história mesmo, né? Então aí é uma história que divide um pouco o protagonismo entre a Margarida, né? Que é a avó da Laura, né? E que elas dividem um pouquinho, né, a narrativa entre o livro. Então o livro ele inicia, né, com a Margarida, né? Ela trabalha como assistente de um mágico no circo. Então nesse círculo ela sofre diversas formas de abuso, de violência, e chega um momento que ela tem um relacionamento com o palhaço, né? E, e dá a entender que, por mais que ela tenha um protagonismo nesse circo, ela é facilmente substituída. E aí, né, para surpresa dela, ela é expulsa desse circo, né? E aí a gente fica se questionando e a escrita ela não aprofunda os acontecimentos. Então tem muitos acontecimentos que tu fica sem saber exatamente o que que aconteceu, né? Então tu usa muito o teu imaginário. Acho que por isso que dá muito essa controvérsia, né? Cada momento da nossa vida vai imaginar algo diferente, né? Então essa mulher, né, que é a Margarida, ela retorna, né, para a casa da mãe, que é a Filipa. A Filipa é uma pessoa super religiosa, né, frequentadora da igreja, enfim. E a Margarida, ela retorna grávida, né? Então, ela é acolhida pela mãe, enfim. E no circo, acho que também é importante falar, ela aprende a ler a mão, né? E aí eu acho que vem, né, Thaís, o nome do livro, né? Não lembro se é o mágico ou o palhaço que lê o livro, acho que O palhaço. é o Aham, palhaço, ele né? ensina ela alemãos. Aham. E que lê, né, a mão dela e vê, né, essa frase, né, que é uma delicada coleção de ausências, né, na mão dela. Então, que já está marcada a vida dela por muitas ausências. E aí, a autora, ela vai navegando sobre essas ausências. Então, ela retorna à casa da mãe. A princípio, elas não se dão muito bem, né? E a história muda com a entrada da Laura. Então, a filha, né, da Margarida, ela não é muito falada no livro, né? Então, se fala da chegada da Margarida de volta para casa, né? A mãe que acolhe essa filha, mesmo, né, com com esses dilemas e não concordarem, né, com o jeito de uma de outra. E aí muda a história e aí já aparece a Laura, que é a neta da Margarida, né? E aí numa relação completamente diferente, uma relação mais amorosa, uma relação mais próxima, né? Uma Margarida assim muito cuidadosa com essa neta. E aí ela mostra, né, uma relação diferente. O que nos causa, né, um pouco de estranheza, porque a gente não sabe, né, aonde que está essa mãe da Laura. Ela não fala quase sobre essa mãe da Laura. E, e eu acho que é isso. Aí começa a gente poder entender as ausências, né? A ausência dessa filha, né? A ausência, de repente, da Filipa, que simplesmente some e depois, né, aparece. A Filipa, então, a gente descobre depois essa narrativa que ela foi acolhida pela igreja, então ela acaba morando num anexo da igreja. Por algum motivo, esse anexo pega fogo, né? E ela não tem para onde morar. E aí ela retorna, né, para casa da Margarida, que é a casa dela, na verdade, né? Ela cede, né? A Filipa cede a casa dela para a Margarida.
E aí as duas vão precisar conviver. Então a Felipa já numa idade avançada, precisando de cuidados, e a Margarida aí tendo que conviver com essa mãe que não concorda muito com o estilo de vida da Margarida. E como é que essa Margarida ela vive? Como é que ela sobrevive? Ela lê mãos, né? Então ela todo dia, né, ela vai para uma feira e aí a autora inclui, né, o Camilo, que a princípio é um amigo da Margarida, que tem uma tenda nessa feira de objetos que ele vende e cede para ela um lugar ao lado, para ela com a cadeirinha dela. Então descreve muito assim uma pessoa muito simples, uma cadeirinha aonde ela senta e as pessoas vão lá para ler a mão e é dessa forma que ela ganha a vida, né? Também, né, aparece na história um Camilo que ajuda essa mulher, né, não só cedendo esse espaço na feira, mas também financeiramente. Então, eventualmente ele visita ela, almoçam com elas, e deixa o dinheiro na cozinha. Então, aí mostra uma certa dependência da Margarida com relação ao Camilo, né? Uma dependência muito sutil, né? Não existe um pedido da Margarida de dinheiro, né? Mas ele percebe e aí ele pega um dinheiro e coloca, né? Deixa na cozinha. Então é algo muito velado, né? Essa dependência da Margarida pelo Camilo, né? E aí eu queria que tu contasse um pouquinho da Laura, que eu, né, eu falo que as duas são protagonistas, né? Tanto a Margarida como a Laura, né? Conta aí um pouquinho para nós da Laura. Claro que sim, Ana. Claro que sim. Acho que só um, né, algo que eu queria comentar um pouco também do estilo de escrita da autora, né? Acho que o primeiro, quando a gente fala que ela escreve nessa prosa de uma forma poética, né, são esses pequenos detalhes que ela vai colocando no livro que não tem muito, às vezes não vão levar nenhuma resposta, né, a nada assim. Então, o primeiro, né, ela faz jus ao nome do livro e deixa a gente também, como leitor, muitas vezes com a ausência de respostas, de entender algumas coisas, né? As relações que a gente não entende muito bem, por que que essa mãe foi embora e deixou, né, a Margarida sozinha com a filha. A gente não entende por que a filha da Margarida foi embora, senão quase que até o final. E ainda assim é uma suposição nossa, né? Porque ela não deixa escrito com todas as letras, então a gente tem que supor que isso foi o que aconteceu. Ela tem uns detalhes poéticos muito bonitos, quando ela traz um pouco, né, que os óleos que a Margarida usava para fazer a leitura das mãos eram de dois tipos, ou canela, ou eucalipto e cravo. Então, a Laura e a avó, né, dividiam as pessoas do mundo, classificavam as pessoas de acordo com esses dois óleos, mas não tem muito como, não é uma coisa essencial para o livro, né, mas ela coloca esses detalhes que são bem, né, essa característica poética que ela traz, então as roupas no varal, ela faz a descrição de alguma, né, o portão laranja, então, algumas descrições assim que trazem a gente, conectam a gente, né, direto, levam a gente direto para o lugar, mas sobretudo acho que para o sentimento que ela quer gerar em nós, né, daquela leitura, assim, né, que eu acho que é o poético da escrita dela também. E aí a gente se encontra com a Laura, que é uma menina aí de 11 anos, que tá, né, vai no colégio, então ela tem uma rotina muito já estabelecida com essa avó. Então a avó de manhã faz o café da manhã para ela, que a gente se encontra com um nível, né, de que a Ana falou, de baixo recurso nesse momento. Então a avó um pão ou um café ou algo assim bastante simples. é, Leva a menina na escola e depois ela vai para a feira fazer a leitura das mãos. De tarde elas voltam a se encontrar. Ela prepara normalmente, né, algo de comer. Aí também a autora é super descritiva, uma sopa, um feijão, alguma coisa assim bem simples. É, e depois, né, dormem na mesma cama, tem o momento do banho, que é o momento, né, que elas conversam, que a Ana falou, que criam uma certa cumplicidade, né, entre as duas, que é o momento onde a Laura também pergunta muito sobre a mãe, é, né, e a avó conta para ela da mãe, claro, a avó também não sabe por que essa mãe fugiu de casa, então, né, mas ela não fala, né, Ana, mal dessa mãe Não. para Laura em nenhum momento, né, eu acho que ela sempre tenta reforçar as qualidades positivas da mãe, da Laura, da Glória, né, então ela sempre ressalta a beleza da Glória e como ela é, a personalidade dela, enfim, né, acho que ela sempre ressalta essas características para Laura.
E sempre conta para Laura o que ela sabe, que é que ela não sabe porque essa mãe, né, foi embora. E a Laura, então a gente se encontra com essa Laura que está no momento também, né, de entre tá estudando no colégio, não parece ter nenhum problema no colégio com nenhum dos companheiros, mas também não se sente tão integrada e que ela pertence a esse lugar, né, como se ela não fosse daí, de alguma maneira. Ela tem duas amigas, a Jordana e a Lívia, com quem a gente também convive um pouco mais nesse cenário. Tá nesse momento também de experimentar, então uma mistura de cumplicidade com essas amigas, experimentar a vida com elas um pouco, tem aí um momento de experimentação de sexualidade com as meninas também, principalmente com a Lívia, com os meninos, a Lívia também está nesse momento de se descobrir, né? E tem aí entre uma cumplicidade e uma rivalidade, né? Porque parece também ser que a Laura herdou, talvez, né, da mãe essa beleza, então ela chama bastante atenção, o que gera talvez um pouco de raiva nas outras, né, das outras meninas e tal, e umas certas comentários e brincadeiras aí, né, dentro da aula. E aí, né, tudo dá a história vai, parece que vai caminhando, a gente não sabe muito bem aonde vai chegar, né? A gente quer entender essas ausências né, a ausência desse pai que aconteceu com o pai da Margarida, que aconteceu com o pai, o palhaço que foi embora e deixou a Margarida grávida e volta, né? A gente supõe que é a filha desse palhaço, que a gente não sabe nem o nome, porque ela não descreve o nome desse personagem. A gente não sabe onde está a mãe, quem é o pai da Laura, então, assim, né, realmente é um montão de ausências, e não só das pessoas, mas acho que também ela traz um pouco a ausência dos recursos, né, como você falou, assim. Incluso depois, mais para frente, a gente vai descobrir que também a ausência dos recursos emocionais, né, para Uhum, lidar com determinadas, psicológicos, para lidar com determinadas situações. E aí uhum, a grande virada é o que você falou, né, Ana, quando essa rotina dessa avó com essa menina é quebrada com a chegada da Filipa, que é a bisavó, que chega aí nesse cenário, e interrompe essa rotina e também faz com que se proporciona um cenário para o desfecho do livro, né? Então, ela chega, então ela passa a dormir na cama com a Laura, porque ela já é maior, então não dá para ela dormir no sofá. A Margarida passa para o sofá. A Margarida já não pode ir na feira trabalhar, porque ela não pode deixar essa mãe sozinha, porque já necessita cuidado. Então, as pessoas vão até ela para fazer leitura de mãos. Mas, coincidentemente, né, o que você falou da dependência sutil, quando a gente para, depois que a gente já sabe o final da história, que a gente para revisar, né? E assim, ela tinha mais clientes quando ela ia na feira. Quando ela deixa de ir na feira, os clientes deixam de ir na casa dela, por alguma razão que a gente desconhece, né? Mas talvez seja até uma forma, né, que a gente tem aí desse caminho de perpetuar essa dependência, talvez sutil, que a gente vai vendo que ela tem financeira, né? Desse sujeito que é um amigo, é isso, supõe, a gente não entende muito bem até esse momento a relação dele com a Margarida. Porque ele uhum, chega a alguns momentos, eles tomam vinho, eles conversam, né? E a gente não sabe, ele pergunta da Laura, ele pergunta da família, ele pergunta da mãe, então a gente não sabe muito bem qual é o papel dele aí na história, né? Até que a gente sabe qual é o papel. uhum. Então, aí nesse momento é que a gente encontra com a Laura, né, Ana? Aí eu não sei se você quer seguir um pouco para contar um pouco mais da história. E a Laura, ela me trouxe uma sensação, que ela teve, né, teve mais afeto, né, e teve também uma liberdade de explorar aquilo que, né, para ela era curiosidade, como a Thaís falou, né, da sexualidade. Então eles tinham, né, ela e a Lívia tinham um esconderijo, onde às vezes, né, experimentavam um beijo, experimentavam uma carícia, mas tudo, né, muito num lugar de curiosidade mesmo, né? É, até que a Laura, a autora, descreve como uma criança que chama muito atenção pela beleza. Então aí tem um professor que também aparece aí numa relação assim, não vou me aproximar muito, senão eu vou me envolver com essa menina, e aí, né, se distancia. A Laura sente muito porque ela chama atenção por alguns dons também, né? Ela desenha muito bem, então ela é bonita, e aí é interessante, né? O livro ele traz os homens, né? Olhando para as mulheres com um olhar muito sexual mesmo, né? Não de olhar esse talento para que ela possa ser, né, uma profissional ou uma pessoa de sucesso. Então, esse professor não dá conta disso e se distancia, né? E ela aí tem uma decepção muito grande com esse professor, porque ela tinha conversas
bem profundas, né, com esse professor que fazia perguntas para ela que faziam ela assim pensar de uma forma diferente, né? E talvez essa seja a primeira frustração dela. A segunda frustração, ela surge primeiro de uma lista de meninas mais bonitas, né? Então aí ela entra no ranking de uma das meninas mais bonitas. As amigas ficam meio enciumadas com isso, inclusive inventam uma história que era mentira essa lista, que não é ela a mais bonita, mas queriam ver a reação dela. Então meio que, sabe? E a Laura ela fica nesse limbo num exercício, a gente percebe assim ela querendo pertencer, né? Querer ser querida, continuar junto com essas amigas, né? Até que a Lívia tem um ensaio onde a professora pede, né, para fazer uma redação, uma poesia, enfim, né? E a professora acaba lendo a redação da Lívia, né? Por ter sido muito bem redigida, enfim. Só que a Lívia conta um pouco da história da Laura, né? Uma menina que foi abandonada, que achava muito triste, né, a vida dela. Então, expôs, né, a Laura num lugar onde ela ficou muito decepcionada, né? De se dar conta, né, que a melhor amiga dela via ela nesse lugar, né, vulnerável, triste, que tinha que cuidar da avó, que dormia com a avó, então coisa assim bem, assim, que para ela assim ficou muito forte. E aí ela meio que se desestabilizou também, né? A Laura, ela ia sempre de carona com a Lívia para o colégio, né? Voltava. Então, também tem um motorista que tem, né, numa narrativa, um comportamento que dá para desconfiar. E, de novo, né, a autora, ela não aprofunda, é até uma das nossas queixas, né? Não tem profundidade. O assunto, ele é muito pesado, mas não tem profundidade. Ele deixa muito assim, olhou de um jeito diferente, ou né? Mas não, a gente não consegue entender o que realmente está acontecendo ali. Bom, então ela tem essa decepção, essa frustração aí com relação a essa amiga aí. E no dia, num dia, então, ela precisa ir para a escola. E a mãe dessa amiga liga dizendo: Olha, né, não vou levar porque a Lívia está doente, né? E aí também a gente pensa: Poxa, né, será que ela não está conseguindo encarar a Laura, né? Depois, né, dela ser exposta desse momento? E eu vou deixar para te contar o resto. Exato, né? Então aí a gente tinha contado um pouco da mudança da rotina, né, com a Filipa chegando na casa. Então também o acompanhamento que a Margarita fazia da Laura todos os dias levando ela na escola se rompe, e aí a mãe da Lívia que assume esse papel. Então ela passa a levar as meninas todos os dias de carro para a escola, né? Antes a avó levava ela É, todos os dias. Então esse é o primeiro momento, né? E aí a gente se encontra com a Laura nesse momento que ela está passando ela já teve a primeira menstruação, ela se encontra com o momento que ela está tendo a primeira menstruação e todos os câmbios de hormônio que tem aí, todas as mudanças hormonais. Aí uma decepção muito forte com esse professor e com essa amiga, mas principalmente, né, e ver como a Lívia via ela através dos olhos dela de lástima, né, Ana, de pena, de pesar. Então acho que a Laura fica muito magoada, assim, porque ela tinha a Lívia como uma amiga, realmente, uma confidente, né? Alguém ali, um par dela. Ela não se via como inferior, a Lívia em nenhum momento. Embora parecera que a Lívia tivesse uma condição financeira melhor que a condição da Laura, ela nunca se viu como alguém inferior à Lívia, né? Então, acho que nesse momento ela se dá conta de como a Lívia vê ela como alguém inferior, né? E aí acho que é onde ela tem esse primeiro choque, né? E aí a gente se encontra com essa Laura nesse momento, a avó não pode levar ela na escola nesse dia, e o Camilo se oferece. Então, o Camilo se oferece, a avó, claramente, né, é um amigo da família, permite que ela leve. Eles estão indo para a escola e ele faz um desvio no caminho. A Laura pergunta para ele se não é o caminho da escola, tal. E aí a gente só vai se dando conta do que vai acontecer, né? Então, realmente, aí a autora não descreve detalhes desde a perspectiva da Laura, ela descreve a cena desde a perspectiva do Camilo, de como ele desfrutou, de como ele gostou daquele momento com a Laura. Claramente, a gente está falando de um abuso, né? Um adulto com uma criança de 12 anos naquele momento, 11 para 12 anos.
E aí a gente começa a ver, né, Ana, o que acontece depois, né, desde a perspectiva da Laura. Então, a autora, ela mostra para nós, né, a diferença, e acho que é o que mais chocante a gente conversou, né, até no nosso clube do livro, né, e na live ontem, essa semana, ela mostra a diferença, né, de quando as crianças estão experimentando entre elas algo, então como ela se sentia confortável ali, experimentando com a Lívia, né, o que você estava contando, né, do beijo aqui, a carícia ali, ela com ela mesma, tal, e a diferença de quando um adulto intervém nesse momento dessa criança, para fazer algo que a criança ainda não está nem emocional, nem física, nem psicologicamente preparada para ter, né, que é uma relação sexual ali, seja, né, do tipo que for, seja se for o ato em si ou, né, qualquer outro tipo de Ok. toque, ela não tinha nenhum interesse no Camilo, né, ela nunca viu o Camilo como um objeto de interesse dela, né, de interesse experimentar, de interesse, né, em ter nenhum tipo de interação. Ele claramente, depois a gente vai se dar conta, né, que a gente olha para trás do livro, a gente fala, ele estava sempre perguntando da Laura para essa avó, né, e aí até tem um momento que ele pergunta para a avó: ah, ela já não gosta mais de brinquedo? Ah, não, nem vai dar boneca para ela de aniversário esse ano, porque ela já não brinca com boneca. Então, para ele, esse é o sinal de que ela já se, né? E ele pergunta em algum momento se ela já é mulher, né? E aí a avó, em algum momento, né, dá a entender que sim, que ela já teve a menstruação e tal. E aí, assim, é o momento que ele entende que ela já está pronta para ele, né? E aí ele assume isso, tem esse momento do abuso. É a Laura, que já não vinha, né, emocionalmente claramente estava afetada com tudo que estava acontecendo na vida dela, mas aí a gente começa a ver os comportamentos, né, da Laura tentando lidar com isso que aconteceu com ela do ponto de vista emocional e físico, que é, né, uma cena que a gente vê dentro do carro do pai da Lívia levando elas de volta, regressando da escola um dia, e ele vê a Laura tocando ela mesma, mas de uma forma muito já sexualizada, muito grotesca, diferente da experimentação que ela estava fazendo, né, antes ali. Então, a autora quer deixar um pouco claro para nós, né, quais são as consequências emocionais, psicológicas e físicas desse tipo de abuso, né, de quando um adulto interfere aí com algo que essa criança não está preparada, né, acho que é a grande crítica dela. E aí é a festa de 12 anos da Laura, claramente, né, nessa casa está a avó, a bisavó e o Camilo. Então, quando ele chega, a Laura se desequilibra, porque ela sabe, né, o que vai acontecer toda vez que ela se encontra com ele. Porque ela sabe que não vai ser um abuso de uma vez, né? Porque ele deixa claro que ele tem interesse nela. E aí ela se esconde, ela tem uma crise, ela se esconde no banheiro e ela olha a janela do banheiro. E aí ela pensa, vou escapar. Então ela sai do banheiro porque ela não alcança a janela, vai buscar um banquinho. E nesse momento que ela vai buscar um banquinho, ela se encontra com a bisavó, né? E aí a gente se dá conta do final do livro, né? Basicamente o livro termina aí, né? E a gente subentende, né, tudo que a gente entendeu depois. Então, nesse momento que ela olha para essa bisavó, a bisavó nos conta como ela está percebendo essa menina. Então, ela vê que algo acontece, ela entende que essa menina vai fugir ou está escapando, e ela vê traços do Camilo, né, no rosto. Ela repara que ela é muito bonita, que ela tem traços da mãe e que ela tem traços do Camilo, até que ela é parecida com o Camilo de alguma maneira. Então aí a gente se dá conta, né, ou a gente infere, porque a autora não deixa isso claro nas páginas do livro, mas a gente se dá conta de que esse homem era também pai, provavelmente da Laura, que ele vinha abusando da Glória. A Glória teve o bebê e escapou depois de ter a Laura, fugiu, porque claramente aí, né, não tinha oportunidade dela contar o que tinha acontecido com ela, com o Camilo, ela não sentiu essa oportunidade, né, a mesma maneira que a Laura também não sentiu, e aí é o que a Ana comentava um pouco dessa dependência financeira, como é que ela vai dizer, né, que esse homem que ajuda elas a sustentar durante tantos esses anos é também um abusador, né, então o que que vai acontecer com elas se o Camilo vai embora? E aí, Ana, deixa você contar um pouquinho dos silêncios e um pouco da tua percepção também desse final do livro. E aí a gente traz assim esse golpe no estômago que eu senti, né? Porque, sim, foi as últimas páginas tudo isso, do abuso e de toda a reação dela. E acho que a autora, uma das minhas sensações foi essa ausência de para que esse livro, né? Se não dá uma luz, se não dá um direcionamento, se não ensina algo para quem está lendo, porque a sensação quando tu termina de ler
é que é assim, né? É um ciclo que não acaba, né? São meninas que não conseguem, né? Dizer, nem sabem. Talvez, assim, eu acho que até a Laura já tinha uma idade, não sei se sabia se aquilo era permitido ou não, né? Mas às vezes a gente tem abusos de crianças que são ainda menores, né? Que não sabem, né, que aquilo não é permitido, que aquilo de alguma forma vai impactar ou não. Então, a autora ela não traz nenhuma luz no fundo do túnel. Então, essa ausência assim me deixou muito frustrada com o livro. Mas assim, depois de todas as nossas reflexões, a gente faz, né, encontros no Clube do Livro, a gente fez uma live também que a gente, né, recomenda que vocês assistam, né? A gente sempre traz coisas diferentes nos canais. É, que é isso, né? Como a gente quebra, né, Thaís, esse ciclo, né? Como a É, gente, assim, abre um espaço, um ambiente de segurança, né? Aonde as crianças se sintam, né, à vontade e confiantes de poder falar aquilo que está acontecendo, porque por algum motivo aquela criança, ela ela entende que ela vai ser responsável, vai ter consequências ela falar, e é por isso que ela não fala, né? Talvez ali a Laura, olha, se ela falar, a minha mãe não vai ter o que comer em casa, né? Talvez o Camilo é a única figura masculina, né, paterna dessa neta. Então, como assim eu vou desmascarar ou eu vou colocar isso na mesa para que ele sofra as consequências. E é um dilema que a gente escuta que é muito comum, né? E aí nós adultos que já temos clareza, que já temos conhecimento, né? Precisamos proteger mais as nossas crianças, né? E eu não estou falando só de meninas, eu estou falando de meninos também. Proteger no sentido de orientar, de falar sobre isso. Isso não pode acontecer. A criança, ela precisa saber que esse tipo de atitude de um adulto não é uma atitude legal, normal, possível, né? Que ela sim tem. Então, nós temos que preparar as nossas crianças, porque até então elas não sabem o que está acontecendo, né? É tudo muito velado, e eu acho que a autora traz no título do livro, né? Essa ausência, né? Esse silêncio que provoca com que aí a gente vê três gerações, né? A bisavó Filipa sofrendo abuso do marido violentos, né? Um marido violento, uhum, ela traz isso, né? Aí tem a Margarida, que sofre, né, abuso com um mágico, um palhaço nesse circo, que tem todo um trauma também nesse circo. E é interessante porque o livro termina com um circo na cidade, né? E o dilema da Margarida de levar a Laura ou não nesse circo, né? O que pode ser revelado nesse circo. Então também é interessante porque começa e termina com o circo. Então, essa Margarida que também sofre abuso, é violentada e precisa, né, voltar para casa, né? Uma Glória, né, que é 100% ausente, né? Ela não tem voz, ela é totalmente silenciada. Então, a autora subentende que ela foi abusada a gravidez inteira, né? E ela só suportou porque estava grávida. E assim que ela teve a criança, ela precisou abandonar para dar conta, né, de tudo que ela estava sentindo. E aí a Laura, né, que continua o ciclo, que continua, né? Até teve né, uma das reflexões do circo que uma participante disse, olha, eu até acho que ela quebrou o ciclo, fugindo de casa para ser diferente. E eu disse, olha, né? Por mais que ela tivesse, né, e a minha sensação era um pouco mais de experiência para lidar com esse tipo de assunto, mesmo assim, né, ela não soube o que fazer. Ela uhum, não conseguiu
entender se aquilo era permitido ou não, se ela deveria permitir ou não. Então, essa ausência, esse silêncio, esse assunto velado, ele faz com que as nossas crianças não saibam, né? Mas não só isso, né? Porque elas não precisam saber, elas precisam ter adultos que cuidem, que zelem, que, né, protejam. Porque a gente sabe que a maioria dos abusos acontece perto né, de casa, né? É um vizinho, é um parente, é um tio, né? Às vezes, né, até dentro de casa. Então, nós precisamos sim proteger mais essas crianças pelo impacto que isso gera, né? Uma criança abusada, ela não reconhece os seus limites e ela vai passar a vida inteira, né, sem saber como dar limites na sua vida. Então, é algo muito doído, muito dolorido, né, para uma vida inteira. E a única forma de quebrar isso é dando voz, né, é botando isso, né, em cima da mesa para que esse abusador seja deletado, seja, né, parado de alguma forma e se quebre, né, esse ciclo de violência. Então, se eu não tinha encontrado uma razão, né, do para quê, para mim os debates, as reflexões, toda vez que nós falamos nos nossos grupos, né, sobre isso, são, foram formas que nós aqui encontramos de dar mais clareza, de poder estar expandindo, né, quebrando esse silêncio e dizendo sim, nossas crianças precisam ser protegidas, né? Então, enfim, assim eu termino com essa leitura, né? Com essa sensação assim de impunidade, né? Porque o livro acaba sendo não tendo, né, uma punição para aquilo que foi feito, né? E saber que isso, infelizmente, é a realidade de muitas famílias, né? E aí talvez tenha que nos ensinar alguma coisa. Uhum. É verdade, Ana. Bom, então acho que a gente chegou no final desse podcast. Como a gente falou, não era um livro muito delicado, nem um tema muito delicado, né? Acho que é um tema bastante forte. Acho que essa reflexão que nós deixamos aqui, né? Enfim, acho para a gente, é, acho que todos os livros têm uma conversa aí por trás daquilo que quer, né, trazer para nós. Enfim, acho que esse livro traz essa conversa, né? Essa reflexão que a Ana nos traz, que eu acho que é super importante, né? E vai muito em linha com as conversas que a gente tem, né, no Mulheres de Alto Voo. Como é que a gente coloca as conversas sobre a mesa? Eu acho que essa é uma conversa muito importante que a gente tem que colocar, né, sobre a mesa também. Então, se você gostou desse podcast, ativa nossas notificações aí no Spotify para receber os nossos novos episódios. Também compartilhe esse episódio com outras pessoas que vocês acham que vão se interessar e, né, e aproveitar essa conversa que a gente teve aqui. Acompanhe também o nosso canal no Instagram, @Mulheres de Alto Voo. E nada, Ana, obrigada e até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Uma ótima conversa aí. Até mais. Tchau, tchau.